E eu chamo a sua atenção para o sangue. O sangue ele é um elemento vital. Nenhum de nós podemos viver sem ele, pois ele é a energia, o fluido principal de todo ser. Ainda que tenhamos todos os órgãos, mas se não tivermos um sangue saudável, não teremos vida em nós mesmos. Trazendo para o lado espiritual, é o nosso coração, o nosso altar. E é ele que deve purificar o nosso sangue, porque o coração é a fonte da vida. O coração é a fonte dos desejos, tanto dos desejos bons como também os desejos maus. Veja que no lado físico, por exemplo, o coração ele tem a missão de distribuir o sangue para todo o corpo, bombeando para o lado direito e também para o lado esquerdo. No lado esquerdo, por exemplo, ele entra pelo átrio esquerdo e pelo ventrículo esquerdo, que é mais espesso para realizar as contrações mais poderosas, ou seja, na distribuição do sangue para todos os órgãos, exceto os pulmões, que recebe o sangue pelo átrio direito e ventrículo direito, para eliminar o gás carbônico e fazer a oxigenação dos pulmões. Veja que o nosso coração é como uma máquina, e ali, né, ele distribui o sangue, né, ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Então, o nosso sangue ele passa por todo o nosso corpo, por todos os nossos órgãos. No lado espiritual, se observarmos bem, iremos entender a razão pela qual muitos portais são abertos justamente com o sangue, seja de animais como também o sangue de pessoas. Sangue esses que são derramados, apresentados em altares, justamente para a contaminação. O coração ele é conhecido no ocultismo como ponto cardíaco, ou ponto dos desejos, das emoções, ou seja, o ponto da própria alma. Quando se invoca um determinado espírito e ali apresenta-se aquele espírito uma determinada vida, emantando com palavras de destruição, de dor, de sofrimento, de morte, de atraso, de perdição, e se evoca o tal espírito para a vida de alguém, o tal espírito ele vai se alojar justamente no ponto que lhe foi enviado, que é o ponto do coração. E ali ele começa a contaminar todo o sangue. Sangue este que vai percorrer por todo o corpo. Então, quanto mais o coração da pessoa fica contaminado, quanto mais a pessoa se permite ter um coração sujo, um coração triste, um coração amargurado, um coração magoado, ou a pessoa, por exemplo, ela faz escolhas motivadas pelo coração, que são escolhas erradas, como por exemplo, a pessoa ela não consegue se controlar no momento de fazer uma alimentação, ela faz escolhas erradas, come gordura, come muito açúcar, come aquilo que não presta, tem gula, trata, né, o organismo dela de forma errada pela escolha do coração, porque o coração é o desejo, então ela deseja algo que ela não se limita, ela acaba entregando aquilo para o coração, a pessoa acaba se contaminando, vai se sujando de tal forma. Aí vem as doenças, todo tipo de doença relacionada ao coração, coração grande, o coração dá infarto, tem que botar válvula, aí vai acontecendo isso tudo por quê? Porque a pessoa, ela tomou uma decisão motivada pelo coração, por um sentimento que foi plantado nela através de uma imantação espiritual, de um ritual que foi feito com sangue. A pessoa não consegue ter o controle das suas emoções, ela é aquela pessoa que vai guardar mágoa, rancor, ódio,
enfim, e daí ela também acaba a ter outras doenças também, né? Doenças que vão se alastrar pelo corpo todo, até que a vida da pessoa pereça. E se não houver uma expiação, se não acontecer uma limpeza nesse sangue que foi contaminado, a pessoa acaba também deixando todo um carrego, todo um sofrimento para os seus descendentes, porque a contaminação veio pelo sangue. E o mal, ele entende que toda pessoa que tem o mesmo sangue daquela pessoa que foi imantada com um ritual de sangue, ou seja, ele também tem o direito de habitar no coração, no altar daquela pessoa. Podemos observar em Levítico 17:11 o que está escrito. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Veja que a vida da carne está no sangue. Quanto mais buscarmos ter um sangue puro, mais saúde teremos. Razão pela qual temos a necessidade de mantermos nossos corações limpos, pois Ele é o nosso altar. Quando buscamos a Cristo e a Ele nos entregamos, fazemos como uma transfusão de sangue. Ainda quando o nosso sangue foi contaminado ou está contaminado, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Salvador, Ele faz em nós uma transfusão sanguínea. Ou seja, o sangue que outrora era contaminado, o sangue que tínhamos contaminado, né? Pelas escolhas erradas que fizemos ou pelas demandas que sofremos, ele acaba sendo expiado pelo Senhor Jesus. Ele acaba sendo purificado, trocado pelo sangue do Senhor Jesus, porque é o único sangue capaz de fazer expiação no nosso próprio sangue, purificando assim a nossa alma diante de toda contaminação.